Sejam muito bem-vindos, meus queridos guerreiros conectados do Reino de Deus. Hoje eu vou falar sobre oração. O porquê devemos orar se Deus já sabe o que vamos orar e se a vontade dele que vai ser estabelecida. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, porque assim você pode acompanhar todos os vídeos que eu estou postando aqui semanalmente, ok? Bom, antes de falar desse tema tão importante, tão discutido dentro do mundo evangélico e que traz muitas dúvidas para milhares de cristãos, eu gostaria aqui de falar o que é oração. Oração é súplica, é prece, é petição, ou petição, né? Oração também é relacionamento com Deus, é ter uma sinceridade, uma vida sincera com Ele, é um momento onde você consegue se aproximar muito mais de Deus no sentido de intimidade. E é muito importante que você saiba que oração nesse sentido não é necessário fazer com palavras bonitas, como o próprio Jesus Cristo. Ele foi contra, aquelas pessoas que oravam nas ruas, os fariseus, saduceus, com palavras bonitas, com a voz alta, se engrandecendo, colocando eles mesmos num pináculo, num status de glória. Não, isso não é oração sincera. A oração mais sincera que eu creio que você pode se apresentar ou apresentar a Deus é aquela conversa como se fosse realmente você falando com o seu pai, com o seu melhor amigo, mas lembrando que você está falando com um verdadeiro pai, com um grande amigo, com Deus da glória. Isso é oração. Sinceridade, intimidade com o eterno Deus. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui no vídeo, alguns comentários que eu pedi para vocês lá no Instagram, mandar para mim sobre o que é oração para vocês, o que vocês pensam sobre oração. Tá aparecendo aqui agora na tela, você vai ver alguns comentários que vocês mandaram, pelo menos 3, que faz bastante sentido com realmente o que é oração. Bom, tendo definido o que é a oração, agora precisamos entender e compreender. Para que orar se Deus já sabe antes o que nós vamos orar e vai ser feito à vontade dele? Primeiro precisamos ir para os textos bíblicos que nos trazem essas verdades. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e verso de número 10, está claríssimo que a vontade que vai ser estabelecida tanto no céu quanto na terra não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Tendo isto em vista, para que a necessidade de orar? Eu quero aqui mostrar pelo menos 2 textos e contextos que vai fazer você entender. Deus sabe qual é a vontade dele, mas você sabe qual é a vontade dele? Eu não sei, você não sabe. Eu creio que é por aqui que vamos andar, por isso que devemos orar. A oração que será estabelecida ou respondida da forma satisfatória que nós queremos, aquela que você ora e você vê a resposta, é aquela que está em conformidade com a vontade de Deus. Ouvir as orações, Deus ouve todas, porque Ele é onisciente. O que é onisciente? Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo da oração subir no seu córtex cerebral, Deus já sabe o que você vai pedir e Ele tem preparado para te dar aquilo que Ele quer te dar. Então a oração respondida, e é por isso que nós devemos orar, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, a oração respondida é aquela que vai ficar adequada com a vontade de Deus, vai ser casada com a vontade de Deus. Você quer bases bíblicas? Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, nós vemos a história de uma mulher que ela quer um filho. E o nome dessa mulher é Ana. E ela ora por muitos anos. Não sabemos ao certo quanto tempo essa mulher orou. Alguns especulam que Ana orou em cerca de 14 a 20 anos, simplesmente porque queria um filho. E naquele mesmo contexto, os sacerdócios, os líderes espirituais de Israel estavam corrompidos. A casa de Eli, a família do sacerdote Eli, e Deus queria trocar os sacerdócios, queria mudar aquela situação. E uma mulher queria um filho. Então uniu-se a petição dela com a vontade de Deus. E Deus visitou Ana e lhe deu um filho. E o filho de Ana foi Samuel. Samuel foi sacerdote, foi profeta e o último juiz levantado e constituído por Deus. Uma mulher que orou por um pedido que ela queria muito e Deus precisava trocar o sacerdócio. Uma oração que é atendida em conformidade com a vontade de Deus. Você quer ver mais um texto interessantíssimo que mostra isso às claras? Lá no Evangelho conta-se a história de um homem chamado Zacarias. Esse Zacarias tinha uma mulher chamada Isabel. Eles eram um casal de idosos e a mulher dele era estéril. E ele era um sacerdote que foi privilegiado.
No dia do seu turno de trabalhar dentro do templo e ele foi lá mover o incenso, isso era um privilégio, que muitas vezes era só uma vez que acontecia na vida inteirinha de um sacerdote, o anjo Gabriel aparece para ele e fala que ele vai ser pai de um filho. E esse filho vai converter o coração dos pais aos homens e começa a falar tudo o que esse filho vai fazer. E o curioso é que o texto diz que Zacarias orou por muitos anos para se ter um filho. Ora, o texto diz que ele era idoso. Há quantos anos esse homem não estava orando? 30, 40, 50 anos? E agora o anjo aparece e diz para ele que ele vai ser pai. Mas é curioso que quando o anjo começa a falar a descrição de quem vai ser esse filho dele ou o que esse filho vai fazer, isso está em conformidade com uma profecia de um profeta que viveu quase 600 anos antes de Zacarias, profeta Malaquias. Ele diz que antes que viesse o dia do Senhor ou o Messias, Deus enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias converteria o coração dos pais aos filhos. Lá na frente, na época de Zacarias, quando o anjo está falando para ele como que vai ser esse filho, o nome que vai dar para esse filho que Zacarias vai ter, que é a resposta de oração dele, é o cumprimento de uma profecia que foi feita há 600 anos atrás. Então o sacerdote orou querendo um filho e Deus tinha feito a profecia lá atrás. Uniu-se o útil ao agradável. Uniu-se a oração de um homem temente a Deus com a vontade soberana de Deus. É neste sentido que nós devemos se dobrar e orar a Deus, porque às vezes nós temos muitos pedidos, mas não sabemos qual é a vontade de Deus. E os pedidos que serão respondidos através das nossas orações são aqueles que estão em conformidade com a vontade de Deus. Entendeu agora o porquê devemos continuar orando? Porque Deus é soberano e Ele sabe o que vai fazer, mas nós não sabemos o que Ele vai e o que Ele quer fazer. Por isso oramos. E as nossas orações serão atendidas quando estiverem em conformidade com a vontade de Deus. Você lembra o que o apóstolo diz? Nós pedimos e às vezes não recebemos porque pedimos mal, porque muitas das vezes quando pedimos, pedimos para os nossos próprios deleites. Nós temos esse grande problema de pedir só coisas para satisfazer os nossos prazeres e os nossos egos e as nossas vontades. E por isso que não recebemos muitas vezes. Sempre pedimos com essa perspectiva. Mas as orações que serão atendidas é aquelas que estão em conformidade à vontade de Deus, porque Ele é soberano e sempre a vontade que vai ser estabelecida no céu e na terra é a vontade de Deus. Bendito seja Ele. E lembrando também que oração é intimidade, é ter um particular com Deus. E aí, foi útil para você todo esse conteúdo sobre oração? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários e eu te aguardo para o nosso próximo vídeo com a graça de Cristo Jesus.